Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje vamos continuar os estudos. Esse é o vídeo da série de estudos sobre dinâmica veicular e invariavelmente caímos em pneus. E depois de ter já falado ali da cinemática, da dinâmica dos pneus, né? Bom, cinética e cinemática, eu acho que era isso correto. Hoje a gente vai falar de alguns modelos. Vamos começar pelo mais básico deles, o Tire Brush Model, ou modelo de funcionamento de pneus baseado em escovas. E vocês vão entender por quê, certo? Mas, eita, deu erro aqui. Primeiro, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará. Vim para a Universidade de Modena fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde me capacitei, me especializei em Racing Car Design. Era engenharia automotiva, tinha as vertentes, né? A minha foi essa, né? E depois vim para um doutorado na Universidade de Brescia, que é onde estou hoje, certo? No meio de um doutorado. Vamos começar? Mas primeiro, vamos... Ah, meu Deus, toda vida para abrir isso aqui é difícil. Pronto. Abriu. Vamos começar com o nosso monstro. Vou botar só um pouquinho. Só um pouquinho. Pronto. Só um pouquinho. Bora. Tire Brush Model, certo? Esse é o modelo mais básico que tenta ali modelar o funcionamento dos pneus. Começou o Parkinson, certo? De uma forma mais quantitativa. Só que no fundo o que ele consegue é modelar de uma forma qualitativa. A gente vai entender meio que por quê. E que apesar disso, ele ainda assim é muito utilizado na área acadêmica e também para alguns cálculos para prever o funcionamento do pneu, talvez não em termos de valores, mas em termos de efeitos, certo? Então, ele é baseado em duas considerações básicas, né? E em termos, vamos lá, ele é qualitativamente válido, válido. Por quê? Porque ele consegue replicar os efeitos físicos, assim, de deformação, certo? Que ocorrem no pneu. Beleza. Mas em termos de valores, em termos quantitativos, o modelo diverge do resultado real. Diverge do real, certo? Beleza. Agora, sabendo disso, a gente vai entender agora por quê, certo? Bom,
Pneu, temos aqui a roda, certo? Certo? Aqui o solo. E agora vamos fazer o plano. Acho que tá no meio. Tá no meio. Beleza, tá aqui nossa roda, certo? Vamos trazer aqui um pouquinho mais para baixo, que tá muito próximo. Beleza. Aqui é Y e quer cair no chão já. Aqui é X, certo? E essa roda tá girando nesse sentido, com a velocidade ômega. Curiosamente, aqui é o meu contato, certo? E esse contato ele é simétrico. Certo? Então o estresse aqui no pneu ocorre de forma simétrica também. Certo? Ocorre de forma simétrica. Certo? Vamos aqui uma força. Força F, certo? E aqui são os pontos A e B do contato. A primeira coisa que eu falei é porque esse modelo ele não é muito preciso, mas qualitativamente ele é muito bom. Tanto que em diversas pesquisas que eu leio sobre pneus, que o cara tá fazendo cálculos muito mais ligados à borracha, na hora de validar eles metem no Tire Brush Model. Academicamente é muito bom. E não se engane se muita gente da área automobilística também use, porque ele dá resultados muito rápidos. Quando você entra por passeio da vida, a coisa fica meio complicada, certo? Então aqui eu vou ter o estresse, né? Vou ter o estresse. E que é a tensão no pneu, né? No pneu. Então eu consigo aqui replicar esses efeitos. Enquanto que o Passeica Model ele é muito numérico, ele tira ali ele desconsidera os efeitos físicos e ele é muito mais numérico, calcular coeficiente de atrito, força lateral, esse tipo de coisa, né? E essa é a vantagem do Brush Model. Ele considera os efeitos físicos na borracha, na estrutura do pneu. Só que a limitação dele é o quê? Ele é muito acadêmico. E só esse lance aqui dessa área simétrica, né? Dessa simetria, já o desloca da realidade. Porque não é simétrico. Como é que é esse contato aqui? Esse contato, ele é basicamente uma área retangular. Certo?
Então, aqui. Esse aqui é o contato. Certo? Essa aqui é a minha zona de estresse. Aqui vamos desenhar de preto, que aí fica melhor. Aqui está o centro. Então temos aqui, aqui X. Aqui eu vou pôr Z, só para... Eu não gostei muito de ter usado essa descrição. Trazer para cá. Então veja que esse contato ele é simétrico, ele é retangular, certo? Aqui 2B. Aqui a distância da área de contato é dada por A, certo? 2A no caso, certo? A e A, né? E ele é simétrico, certo? Simétrico. Simétrico. Retangular. Duas características que o tiram da realidade dos fatos. Não é assim o contato de um pneu. Certo? Ok. O que é que acontece? Vamos pegar esse desenho aqui. Vamos fazer um zoom. E agora é que vem o que o Tile Brush Model realmente faz. Certo? Aqui é A, aqui é B. Então temos aqui E. Certo? Temos aqui o contato. O contato entre o pneu e a pista é feito por cerdas, escovas, certo? Como se fosse uma escovinha de dente, certo? Certo? Que se deformam à medida que eu tenho cargas, uma carga vertical, uma reação à força normal, e eu tenho também uma carga, uma força de atrito, né? A força de cisalhamento. Então, as cerdas vão se deformar de acordo com a demanda, de acordo com as cargas impostas. E aí é que está a vantagem desse sistema. Por quê? Porque cada cerdazinha dessa
cada cerda dessa carrega uma característica material, né? E aí aqui eu consigo incluir as propriedades do material usado. Essa é a vantagem desse sistema, certo? Então, eu tenho um contato perfeitamente simétrico, certo? E duas características, ele é quadrado ou retangular, certo? E a curva de pressão, ela tem esse aspecto parabólico e simétrico, que vocês estão vendo aí. A curva de pressão, né, ela é parabólica. Né, como se fosse uma parábola, certo? E aí, e isso dá essa característica simétrica ao modelo, né? E aí o contato ele é feito através do que a gente chama de inglês de brittles, né? Que são cerdas, certo? Por isso que ele é chamado de brush, escova, certo? Que elas são consideradas infinitamente finas, certo? Consideradas infinitamente finas, certo? E flexíveis. Flexíveis tanto transversalmente e longitudinalmente. Em outras palavras, eu consigo contabilizar os esforços tanto em X como em Y. Certo? E tem um outro ponto importante. Tá, escrever aqui. O pneu em si é um disco rígido e fino. E estreito. Certo? Um disco rígido e estreito. Isso aí é o que distancia esse sistema, essa metodologia da realidade, das aplicações reais. Certo? Deixa eu só pegar aqui. Pronto. Ok. Agora vamos começar com as ignorâncias, né? Com as equações. Certo? Então, essas características possibilitam descrever o brush model, não, o pneu
Não, também não. O funcionamento do pneu da seguinte forma. Certo, agora vamos lá. Vamos pegar aqui um mesmo pneu, certo? Vamos pegar esse aqui que eu já desenhei. Esse aqui tá muito bom. Copy. Paste. Então, vamos botar aqui. Aqui a gente já pode apagar umas coisas que não são mais necessárias. Esse aqui também não é necessário. Esse aqui também não. Beleza. Aqui A, aqui é B. Ok. Então, nosso pneu está girando com uma velocidade ômega, certo? Tem um raio dado por RE, certo? Que é o que? O raio efetivo, o raio do pneu sem deformação, tá? O verdadeiro. E eu vou ter um vetorzinho bem aqui. Que é dado por psi. Peraí, deixa eu ver se essa letra é essa por aqui mesmo. Que eu não me lembro. A internet aqui já tá avisando, já tá querendo cair no chão já, o computador. Aí cai, quebra, sem querer cai no chão e quebra, aí fica achando ruim. Deixa eu só resolver isso aqui. Nós temos esse vetor que é uma letra grega. E a partir dele a gente vai desenvolver algumas equações. Deixa do jeito que tava mesmo. Já tava ruim, agora ficou pior. Correto aqui o desenho. Opa, tá faltando uma parte aqui. Beleza, temos esse vetor e a partir disso a gente vai definir as equações desse modelo.
Mas, partindo do centro da roda, temos aqui partindo aqui do centro da roda, acho que é mais ou menos aqui, temos aqui o ponto O. Ó. Certo. Temos aqui o ponto O. Beleza. A partir disso a gente vai definir as equações. Vamos começar pela distribuição de pressão. A pressão, ela é definida em função de x, certo? Em função de x longitudinal, né? Então, eu vou ter aqui a pressão nominal e ela multiplica 1 menos a divisão de x, que é a coordenada, dividido por a, que é o que? A metade, né, do comprimento. Isso tudo ao quadrado e fecha o colchete. Tá aqui a distribuição de pressão de acordo com o Tire Brush Model, sabendo que x pode ir de menos a até a positivo. Por quê? Por causa disso. Essa é a distância da área de contato. Isso aqui é... Se eu fizer assim, isso aqui é A, e aqui é menos A. Por quê? Porque daqui pra cá é x. X positivo. Certo? A distribuição de pressão, ela se relaciona com a carga normal, certo? Que é Fz. Fz é dado por Fz igual 2 vezes B, que é o que? A parte transversal. Então vamos trazer para cá para a gente ter a referência do lado. Só pra gente ficar olhando aqui. Certo? Aí eu tenho aqui 2B vezes a integral que vai de menos a de px vezes dx. Aí eu substituo dentro, certo? A definição de p em função de x e tenho essa definição, 2b vezes p, que é o que? X menos a sobre 3 vezes x dividido por a ao cubo. E isso aqui eu vou substituir dentro de x de menos a certo? Quando eu substituir isso, para esse caso, certo? Para esse caso, eu vou ter que Fz será 8/3 de A vezes B vezes a pressão nominal. Pressão nominal é o quê?
é basicamente a área, a pressão, que é equivalente à força aplicada numa área, que é a área nominal, que é esse retângulo, certo? E aí eu também posso ter aqui, de maneira análoga, que P0, essa pressão nominal, vai ser, porque a pressão nominal e a força vertical, e quando eu digo força vertical, geralmente a gente está falando da carga estática, né? Ela se correlacionam. Então eu posso dizer que P0 é 3/42 de Fz vezes Fz dividido por 4 vezes AB. Certo? Beleza. Tranquilidade. Mas eu comentei também que a gente tem um vetorzinho psi. Agora eu fiquei curioso, porque eu sempre esqueço dessa letra. Letras gregas. O que é estudar engenharia mecânica para você é decorar as letras gregas. O que é estudar engenharia mecânica para você é você passar em todas as cadeiras difíceis e descobrir que a realidade é só fazer uma boa apresentação no PowerPoint. Xi, aqui, essa letra é Xi, que é esse vetorzinho que eu adicionei aqui em verde. Vocês estão vendo? Certo? Tá aqui, o vetorzinho. Certo? Se eu botar esse vetorzinho aqui, certo? Né? Qual vai ser a distância aqui? Então daqui até aqui eu vou ter uma nova distância. Uma distância que é alfa menos psi. Vocês pegaram isso aí? Beleza. Então, se eu pegar essa distribuição de pressão para alfa menos psi, que agora eu vou botar esse psi dentro da equação, certo? Eu vou ter ali uma espécie de pressão média em função de psi. Uma pressão em função de psi. Isso aí. Certo? Que é dada por, se a gente desenvolver isso tudo com psi dentro, isso aqui vai dar P, papelzinho, é igual aqui a P0 dividido por A vezes 2A vezes xi menos xi ao quadrado, ou seja, um polinômio, certo? Então aqui temos três equações importantes. A primeira começou, né? A primeira, distribuição de pressão. As duas forças, a pressão, força normal, e a pressão nominal correspondente a essa força, e vice-versa. Certo? E temos também a pressão em função, distribuição de pressão
em função de Xi, que é o pequeno parâmetro que a gente está adicionando aqui, e a gente vai saber por que depois. Então, essa aqui são, né, nossas equações base. Distribuição de pressão. Certo, aqui força normal. Normal. Daqui pressão nominal. E aqui outra distribuição de pressão, porém em função de Xi. Porém, em função de Xi. Beleza. Esses parâmetros, eles descrevem, são os parâmetros que descrevem o modelo de escova, certo? A formato de parábola entrega ali que eu tenho uma variação de força, né? Uma força vertical e pressão em função de X, que é o que? Ali ele é muito baseado no comprimento do contato, né? Então vou ter uma variação ao longo disso. Então a distribuição de pressão, força, a distribuição de pressão e força resultante, certo? Dependem sempre da pressão normal, certo? Então vamos lá. Pode-se perceber que vou mamar um pouquinho aqui. Pode-se perceber que o formato de parábola sugere que a variação da força sugere uma variação da força normal, da força e da pressão ao longo da direção X. Não. Da direção X, certo? Dessa forma, a distribuição de pressão e a força resultante dependem sempre da pressão nominal.
distribuição de pressão e a força resultante dependem da pressão nominal, certo? Que é P0. No caso do para o Tire Brush Module, essa pressão nominal ela é considerada a pressão interna do pneu. P0 é considerado como sendo igual à pressão interna do pneu, pressão da câmara de ar. Câmara de ar. O pneu não usa mais câmara de ar. Mas eu acho que fica, vamos chamar de câmara de ar só a parte interna do pneu, onde o ar fica estocado, né? É a pressão de, a gente chama no inglês de inflation pressure. Só que, porra, chamar de pressão de inflação é meio foda, né? Então, vamos chamar de pressão interna. Certo? Ok. Deixa eu só conferir uma coisinha. Não tem uma definição em português BR de inflation pressure, pressão do pneu. Então, acho que aqui fica um pouco claro que esse sistema ele não vai te dar quantitativamente os mesmos valores de um pneu real. Por quê? Bom, vamos lá. Disco rígido e duro, distribuição de pressão simétrica, área de contato retangular ou quadrada, o que não é real. O que mais que eu escrevi? Que eu já esqueci que eu escrevi. Normal. E esse fator aqui, de que a pressão de contato pode ser assumida como a pressão interna do pneu. O problema é que ainda assim, qualitativamente, ele não entrega bons resultados. Certo? Apesar dessas considerações, afastarem esse modelo de reproduzir valores qualitativamente válidos, não, imbecil, quantitativamente válidos.
Mente válidos. A equação da força resultante pode ser ajustada ou peraí. Jesus! Vamos voltar aqui. Aqui não é 4, aqui é só 2, certo? Então, correção aí, correção, ok, normal. Se eu errei, foi tentando acertar. A equação da força resultante pode ser ajustada Porra, aí é foda. Pode ser ajustada atribuindo um valor específico certo? No lugar de 3/2, que está bem aqui. Certo? Aqui na pressão nominal. Então posso alterar ali, substituindo aqui esse 3/2 por um valor específico. Mas isso é muito experimental, precisa de muitos dados para poder substituir isso aí. Certo? Beleza. Então, considerando que esse modelo certo? Está sendo preparado, né? Geralmente quando a gente faz isso, aplica ele, considerando que esse modelo está sendo aplicado para condições de pure rolling, deve-se estabelecer ou definir algumas condições de operação. Certo? Estas são gama igual a 0. E a gente já viu que isso aqui é cambagem.
Momento em torno de Y igual a 0, certo? Aqui, cara, momento em torno de Y, tenho que ver depois se ele está considerando aqui esse momento, né? Que aqui vai ser o esterçamento do pneu, ou o momento aqui, eu acho que é o esterçamento do pneu. Beleza. Eu também vou falar agora, começar a falar de atrito, certo? Então vamos começar a falar de atrito, que é o que? Coeficiente estático, coeficiente dinâmico, certo? Se eu tenho um coeficiente estático, isso significa que minha velocidade relativa, né, ela é nula, ela é zero. Se eu tenho um coeficiente dinâmico, vamos trazer para cá que é melhor. Isso significa que a minha velocidade relativa ela é diferente de zero. Deslizamento, certo? Beleza. Ok. E aí, da dinâmica veicular, que a gente já viu, certo? Aqui, beleza, eu tenho que ter essas condições aqui. Isso deve ser obedecido. Certo? Essas condições. O atrito, ele ocorre de uma forma muito peculiar em borrachas, certo? E uma dessas análises do atrito em borracha é com relação à velocidade de deslizamento. Aqui eu tenho o atrito e aqui eu tenho uma velocidade de deslizamento. O modelo, o Brush Model, ele é bem básico. Ele vai dizer que é basicamente constante, certo? Só que na dinâmica veicular a gente sabe que não é bem assim. Existem perdas nos pneus, não nos pneus em si, mas a própria característica da borracha de ter um atrito interno, uma viscoelasticidade, faz ela perder parte da energia gerada ali com calor. Você soma a isso o fato de que a rugosidade da superfície influi nisso, a velocidade de deslizamento influi nisso, que a temperatura ambiente influi nisso,
que a forma como o veículo é conduzido influi nisso, e você tem um universo extremamente complexo. E aí, na dinâmica veicular, costuma-se dizer que o atrito ele é dado por μ zero, certo? E esse μ é o μ dinâmico vezes 1 mais uma componente x, certo? E esse coeficiente ele é por volta de 0,20, certo? O resultado disso é uma curva de atrito que faz mais ou menos esse efeito não linear. Certo? Então, quando se inclui o atrito, certo? Aí a gente já tem outras coisas em jogo, certo? Existe um range no qual esse atrito cai. Uma velocidade de deslizamento que esse atrito cai. Observa-se uma faixa de valores de velocidade de deslizamento na qual o coeficiente de atrito decai até um valor mínimo. Mínimo tocando o valor do modelo Bruch, o modelo de escovas, certo? E quando essa velocidade aumenta de novo, o atrito volta a subir, certo? E a gente tem essa, como você pode ver, eu tenho um range no qual eu tenho um decaimento e um range no qual eu
eu tenho um ganho. Eu volto a ter ganho. Eu volto a ter aumento de atrito. Então esse sistema, ele dá essas osciladas. Certo? Ok. Então, quando a velocidade de deslizamento aumenta excessivamente, o atrito volta a subir. E aqui a gente se para por aqui, pelo menos nessa parte. Eu tenho 1 hora de vídeo, já fizemos uma boa introdução, e aí no próximo vídeo a gente já vai entrar em parâmetros como rigidez, tensão, e aí a gente vai entrar na parte que fala mais da parte física das cerdas, que é onde entra, essa é a magia do Bristol Model, Tire Brush Model, né? O efeito físico nas cerdas, né? Então a gente vai modelar as cerdas. Vou até escrever aqui. Modelagem das cerdas, certo? E é isso que dá o efeito físico do pneu: deformação, estresse, cisalhamento, no Tire Brush Model, que não tem no Passeca Model, né? Então, 2 modelos de pneus que têm sua importância e aplicabilidade, né? É isso, seus pífios, vazem daqui, vão estudar e até o próximo vídeo, certo? Pega o seu Monster no próximo vídeo, que vai ter mais tortura acadêmica. Até lá.